Estou passando para falar desse livrinho aqui, que chama Sobre a Infinidade do Amor, que eu fiz uma postagem há uns dias atrás. Algumas pessoas me perguntaram sobre esse livro, né? Na verdade, eu li esse livro há muito tempo atrás, e na minha vinda agora para o Brasil, fui mexendo umas coisas que tinham ficado aqui, e esse livro, por acaso, tinha sido retirado da estante, né, das minhas coisas, e alguém tinha deixado ele na cozinha, e eu peguei para reler. E é um livro encantador. É um livro de uma cortesã, que foi a Túlia de Aragona, né, e é um diálogo dela com o Benedetto Varchi. Em cima desse diálogo, e literalmente o livro é o diálogo entre os dois, inúmeras questões fabulosas vão sendo levantadas, né? Questões que sempre me inquietam, me fazem pensar. E é fabuloso, porque ele tira a gente da caixinha e faz a gente pensar. A começar o fato de que é um livro que foi escrito por uma cortesã, né? Se eu não me engano, a Túlia de Aragona, ela era de Roma. E o Benedetto Varchi foi um erudito, um poeta, um filósofo, com quem ela se coloca numa linda discussão, né? O tema que inicia a discussão é uma simples pergunta que vai se desdobrar em milhões de outras questões, que é se existe a possibilidade de se amar com término. É possível amar tendo fim, né? Amor tem fim? Ela levanta a seguinte dúvida: se pode amar com término. E ela questiona, e enfim, e disso vão sendo levantadas milhões de questões, né? Existe diferença entre fim e término? Existe diferença entre amar e amor, né? O término de algo pode ser chamado de fim? E aí milhões de questões vão se desdobrando aí, eu diria, né? O Varchi coloca para ela: quando alguém chega ao término de alguma coisa, pode-se dizer que alcançou o fim dessa coisa, né? E o Varchi, ele vai dizer que amar e amor são a mesma coisa, né? Que na verdade é uma situação de causa e efeito, mas que eles são a mesma coisa. E aí ela levanta o ponto de que amar é verbo e por isso tem tempo, tem uma história no tempo que subjaz a amar, né? E que o amor é um nome. E aí fica essa questão entre a diferença sutil entre nomes e verbos. Os verbos possuem um tempo e os nomes têm significado sem tempo. E eles passam meio que o livro inteiro se cutucando, se agulhando, né? E ela defendendo bastante a ideia dela como mulher naquela época, né? De todas as figuras que se declaram amantes, apaixonados, que amam muito e que simplesmente dissolvem aquilo tudo e vão-se embora. Isso vai gerando toda uma discussão entre os dois e é muito gostoso de ler. Inclusive tem uma discussão bem no início sobre essa questão do que é mais nobre, né? A alma ou o corpo. E aqui ele vai levantar uma outra questão para ela, que é: quem é mais nobre, o amante ou o amado? E para ela é o amado, sem dúvida. E ele questiona: mas por quê? E aí ela diz para ele: porque o amado é causa não apenas eficiente e formal, mas também final. E a finalidade é a mais nobre de todas as causas, donde ao amante resta apenas a causa material, que é a menos perfeita de todas. E é interessante sobre essa questão, né, do que é mais nobre, a alma ou o corpo, é que a Túlia, ela responde de um lugar do pacotinho completo, né, que para mim faz muito sentido, né, quando ele questiona para ela: o que é que você julga mais digno, né, a alma em si
sem o corpo, ou a alma com o corpo. E para Túlia, o mais nobre é esse conjunto, né, da alma e do corpo unidos. E para o Varshi não, para o Varshi é só a alma em si, né? Essa coisa de excluir o corpo do contexto da nobreza, né? Por que será? E é interessante porque ela diz que creio que a beleza seja a mãe de todos os amores. E o Varshi questiona: e quem será o pai? O conhecimento dessa beleza. E as discussões vão se desdobrando em coisas extremamente interessantes, pelo menos para mim, né? O Varshi tem uma passagem interessante que ele diz: ao falar de amor, o assunto é tão amplo e os seus mistérios tão profundos que de cada palavra nascem infinitas dúvidas, das quais cada uma exigiria tempo e doutrinas infinitas. E eles vão entrar numa discussão sobre essa questão do término, do fim, do enquanto se ama, aquilo é infinito. E eles colocam Deus no meio disso tudo, e tudo isso muito fundamentado nos grandes filósofos da época, né? E ela trazendo toda essa questão dela como cortesã dos amores, das questões políticas envolvendo todo esse meio, né? Dessa visão aristotélica, socrática da época, inclusive também no lugar que a mulher ocupava nisso tudo, né? E ela vai desdobrando em mil outras questões e ela é ácida. E eles vão discutir essa questão do amor com fim ou sem fim, que vai chegar ao desdobramento da ideia do finito ou infinito, né? E dessa discussão de finito e infinito, eles vão chegar na discussão do que é eterno. E é super gostosinho de ler. Tem uma linguagem sim rebuscada, porque é uma linguagem bem retratando a época, né? Mas nada é impossível de ser lido e digerido, né? E a Túlia de Aragona, ela sobressaiu, né? Ela, além de ser uma cortesã, ela se sobressaiu e se destacou como uma escritora, uma poetisa, né? Inclusive ela foi liberada do uso do véu amarelo que descrevia, né, que caracterizava as cortesãs da época, porque ela foi considerada muito além de uma cortesã, uma poetisa, uma mulher escritora, né? E isso marca um avanço muito grande naquela época para aquelas mulheres, né? Que aí desbravaram o mundo para todas nós de um jeito meio torto, mas de acordo com aquilo que lhes era possível naquela época, e deixaram obras lindas, né? A Verônica Franco também. Fica aí então a minha dica para vocês desse livrinho, né, da Túlia de Aragona, nesse diálogo com Varshi, que é delicioso, né? E que abre a gente para questionar tantas coisas, né? É isso. Então, para quem tinha me perguntado, é esse livrinho, tá bom?